Boa noite, bênção podermos adorar o Senhor, buscá-lo e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Temos investigado a Epístola aos Hebreus e para hoje nós temos que aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem feito por nós. O texto que nós vamos observar hoje, na verdade, de uma maneira muito precisa, ele descreve o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E é importante destacar que esse texto, Hebreus 9, do verso 11 em diante, ele não é um texto para aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Ele é um texto para os crentes no Senhor Jesus Cristo. Com qual objetivo? O objetivo da Epístola aos Hebreus. Qual o objetivo da Epístola aos Hebreus? Fortalecer crentes que estão fracos na fé. Mas, ao mesmo tempo, esse texto que nós vamos ler hoje, da Epístola aos Hebreus, descreve de uma maneira muito clara e precisa o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue para nos dar uma excelente posição diante de Deus. E esse é o fundamento da nossa fé, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Por isso, hoje nós queremos observar que um cristão firme entende sua redenção. Um cristão que está firme, ele compreende sua redenção e é isso que o faz ficar firme. Ah, mas esse foi o tema da mensagem antes da conferência missionária. Essa é a parte 2, porque o ideal era lermos o capítulo todo de uma vez só, porque todo o capítulo trata disso. Mas, por questões pedagógicas, nós dividimos em duas partes esse capítulo. Capítulo 9, do verso 1 ao 10, e agora o 9, do 11 até o capítulo 28. E esse capítulo é o que explica de uma maneira muito precisa o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, para nos dar oportunidade de salvação, para nos fazer chegar mais perto de Deus, porque se não fosse Cristo, não teríamos condição de entender a vontade de Deus, de compreender o que Deus quer para nós. Mais uma vez, é importante repetir isso. Essa epístola foi escrita para crentes fracos na fé, ao ponto de estar quase abandonando a fé em Jesus, se é que isso é possível a um crente. A gente sabe que o crente que é crente não abandona a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas esses irmãos aqui, em nenhum momento o autor da epístola diz que eles não são crentes, mas mostra que eles estão praticamente apostatando da fé, quase deixando Jesus. Por quê? Porque eles estavam com medo de morrer. A perseguição era grande, não só por parte dos próprios judeus, como também por parte dos romanos. Era perseguição de todos os lados. Se eu deixo Jesus, era ótimo para mim, naquela época. Por quê? Porque eu viveria uma vida tranquila como todo mundo. Mas como eu creio em Jesus, naquela época, no primeiro século depois de Cristo, eu seria perseguido por judeus, meus irmãos, compatriotas. Eu seria perseguido pelos romanos. Minha vida seria terrível. Era a vida desse povo aqui que recebeu essa epístola, não era uma vida fácil. Boa parte daquela igreja estava firme em Jesus, mas havia uma parte que estava pensando seriamente em abandonar a fé no Senhor Jesus Cristo. Não somos perseguidos como aqueles irmãos, mas não como eles eram. Temos nossas perseguições aqui na nossa sociedade, mas não somos perseguidos como eles eram. No entanto, temos os nossos sofrimentos porque somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes, eu imagino que isso possa vir a passar pela sua cabeça. Ah, se eu não fosse crente, né? Seria tão bom. Eu poderia fazer tantas coisas que hoje eu não posso. Eu acredito que talvez em algum momento isso passou pela sua mente. E aí você é um crente fiel e diz, não, Deus me livre, seria muito pior. Mas essa é a grande tentação daqueles que creem no Senhor Jesus. Ah, se eu não fosse crente, né? Se eu vivesse na ignorância, sem conhecer a verdade de Deus, o que Jesus fez por mim, eu teria um fim de semana folgado, né? Eu poderia ir para a praia domingo de manhã, eu poderia fazer tantas coisas que hoje eu não posso. Por quê? Porque eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Um cristão firme, ele entende a sua redenção. Esse capítulo foi escrito como outros capítulos dessa carta, foram escritos para afirmar a fé daqueles irmãos. E o problema deles era grave, eles tinham medo da morte.
Então, o que firmar, o que fazer para firmar um crente? Fale da salvação em Jesus. Mas ele já creu. É isso mesmo. Fale da salvação no Senhor Jesus Cristo. Fale do sangue de Cristo, para que ele aprenda a valorizar a redenção que ele tem, a salvação que nós temos. Às vezes não valorizamos tudo o que Jesus conquistou na cruz por nós. Não valorizamos, não valorizamos. E temos que parar para refletir nisso. O que Cristo conquistou na cruz, o sangue de Jesus derramado, e o que eu devo fazer com a minha vida hoje. Como esse capítulo é grande, nós não vamos lê-lo todo agora no início, mas vamos ler parte por parte. Nós queremos observar aqui 3 resultados do derramamento do sangue de Jesus na cruz por nós. Uma forma didática para estudarmos esse texto hoje à noite. E eu quero que você fique pensando, não deixe sua mente vazia, não fique aí só de corpo presente, a sua mente vagando. Eu quero que você, nesse momento, esteja pensando no que Jesus fez na cruz pelos seus pecados e orando para que esta verdade, que é de Deus, abale sua vida. Para que este texto maravilhoso faça com que você produza mais ainda do que já faz, para a glória de Deus. Porque o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, ninguém faria, ninguém faz, ninguém fará. Não existe pessoa que mais te ama e me ama do que o Senhor Jesus Cristo. Não existe. Ele é a pessoa que mais se interessa por mim. Isso eu tenho plena certeza. E por você também. Ao ponto de ele derramar a sua vida na cruz. Deus pregado na cruz. Um ser infinito que se autolimitou e permitiu-se ser pregado numa cruz para morrer por você que creu no Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ver um primeiro resultado. O sangue de Cristo transforma a nossa consciência. O sangue de Cristo transforma a nossa mente. Este é o primeiro resultado. Mas antes mesmo de ler o verso 11, nosso texto é Hebreus 9, do 11 até o 28, nós queremos fazer uma breve recapitulação. Hebreus capítulo 7 apontou Jesus como sumo sacerdote superior. Hebreus capítulo 8 mostrou a nova aliança que Jesus conquistou para nós. Hebreus capítulo 9 fala da redenção, 9 do 1 ao 10, começa a falar desta redenção a partir dos elementos da velha aliança. E agora, na continuação do capítulo 9, vai ser detalhado pelo sangue de Cristo a nossa tão grande redenção. Esse é o nosso maior tesouro, essa deve ser a nossa maior alegria, porque houve uma transformação sobrenatural em nossas vidas, e ser redimido pelo sangue de Jesus traz felicidade. Se você não é feliz porque é crente no Senhor Jesus Cristo, está errado. Algo está errado. Algo não está sendo feito da maneira correta. Porque o certo, o bíblico, o que Deus nos ensina na Escritura, é que mesmo no meio dos sofrimentos, nós temos alegria, conforto e felicidade pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez, por conta da modernidade, das urgências da vida, da correria, de tanta coisa para fazer, nós não paramos para conversar com Deus. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós não confessamos os nossos pecados. Não contamos para Deus, Senhor, realmente eu estou pecando. Eu estou errando, estou falhando contigo, com meus irmãos, com minha família, com o meu trabalho, com o que quer que seja. E eu preciso conversar com o Senhor, apresentar a Ti o meu pecado, confessar e pedir perdão. Essa dinâmica é o que faz um crente estar mais perto de Deus. Confissão de pecados, genuíno arrependimento, felicidade com Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, visto que Jesus é esse grande sumo sacerdote, instaurou a nova aliança, não mais a velha, como observamos, a velha aliança passou, aquelas regras passaram, vivemos uma nova aliança, onde a nossa consciência é que impera no sentido de nos organizar, de nos orientar. Antigamente tinha uma lei escrita, e tinha um sumo sacerdote humano que julgava as coisas na época de Israel. Você cometeu um pecado aqui, apedreja. Desobedeceu a lei ali, paga uma taxa. Era assim em Israel. Cometeu certo pecado, traz um cordeiro, um bode, um carneiro, uma oferta de sangue para ter o perdão dos pecados. O negócio era rígido.
Hoje não temos. Quem é o sumo sacerdote hoje? Quem é? Jesus, né? Pregamos tanto sobre isso. Então, desde o capítulo 5 que fala desse grande sumo sacerdote, é Jesus. Não tem mais o sumo sacerdote humano para ficar observando, punindo, dando pena de morte, pagando taxa. Não existe mais isso. Nossa consciência, ao ler a Escritura, diante de Deus, essa é a nova aliança. E hoje os crentes têm que conhecer a Bíblia, para poder viver segundo a Bíblia, diante de Deus, com a consciência limpa. O sumo sacerdote, o santuário, o sacrifício e os santos dos santos celestiais são elementos que apresentam a nossa redenção em Jesus. Elementos da velha aliança, que ilustram a nossa redenção em Jesus. Olha Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui nós temos estes elementos. Jesus Cristo, o sumo sacerdote dos bens já realizados, aquilo que Jesus já conquistou por nós, ele já garantiu a nossa eternidade, já existem as nossas moradas celestiais, isso é um fato nas nossas vidas, ainda não chegou a nossa eternidade, ainda não se consumou o nosso estado eterno com Cristo, ainda não ressuscitamos, não recebemos um corpo glorificado, ainda não matamos completamente o pecado na nossa vida. Estamos em processo, mas a salvação é garantida, porque não dependeu de nós, dependeu do Senhor Jesus quando morreu lá na cruz do Calvário. Este sumo sacerdote, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, e aqui pensando na morada de Deus nos céus, porque ele não é feito por mãos humanas, não é desta criação. Jesus foi neste tabernáculo como um sumo sacerdote e ofereceu não sangue de animal, mas o sangue dele mesmo. Jesus foi o sumo sacerdote, Jesus foi o próprio sangue ofertado pela purificação dos nossos pecados. Ele fez tudo para podermos ter chance de sermos salvos pelo Senhor nosso Deus. Os bens realizados são os bens futuros da nossa vida eterna, como diz aqui no versículo. Olha então o verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Na velha aliança, era o sangue de animal que purificava. Mas como assim? Que tipo de purificação era essa? Pela lei de Moisés, por exemplo, você pegava esta novilha, você queimava, oferecia essa novilha em sacrifício, pegava a cinza da novilha, misturava ali com um pouco de água, um líquido, e então você aspergia para purificar aquilo que era imundo. Por exemplo, eu estou aqui indo numa viagem a carroça, no Velho Testamento, e um animal morto na estrada, eu vou lá ver se ele está morto mesmo, né? Porque se ele não tivesse, eu matava e levava para comer, mas ele podia estar morto. Se eu cheguei lá e ele tivesse morto, eu peguei nele, eu já me tornei o quê? Imundo. Eu precisava ser purificado. Era a aspersão da cinza dessa novilha, né, com água, para poder me purificar segundo a lei de Moisés. Aí era uma magia? Era uma mística? Não, de forma nenhuma. Era um simbolismo de purificação. Haviam banhos de purificação. E o sangue desses animais realmente eram simbólicos. Eles não tinham nada místico ou mágico que purificava e retirava os pecados do povo da velha aliança. Mas eles apontavam para o sangue de Jesus, que viria realmente retirar os pecados dos homens, daqueles que crescem no Senhor Jesus Cristo. Esse texto sobre a cinza da novilha que é queimada e depois misturado com líquido e aspergido, está lá em Números 19, mas nós não observaremos aqui.
Toda a velha aliança, todo o Antigo Testamento fala do sangue desses animais. Levítico 16, falamos em outro momento, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, local onde estava a Arca da Aliança, e ele aspergia o sangue daquele cordeiro para poder purificar o povo dos seus pecados. Tudo aquilo era simbólico. Como na ceia do Senhor, que realizamos hoje pela manhã. É simbólico, não tem nada místico, não tem nada mágico, mas não deixa de ser santo, não deixa de ser importante, relevante. Era como na velha aliança. E todo aquele cerimonial do tabernáculo, do holocausto, simbolizava e apontava para o que o Cordeiro de Deus haveria de fazer por nós. Todo aquele povo estava aprendendo a crer no Senhor Jesus Cristo, mesmo que eles não soubessem que o nome dele era Jesus, mas eles sabiam que viria um descendente da mulher, Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, aquele que promoveu a entrada do pecado do mundo. Não foi ele que colocou o pecado em si, foi o homem que com o seu pecado introduziu o pecado na humanidade, mas ele foi um dos promotores ali, para que esse pecado chegasse. A ideia é que este homem, descendente de uma mulher, ele viria para livrar a humanidade da sua condenação. E este descendente foi chamado de Messias, foi chamado Leão da tribo de Judá. Ele depois, muito tempo depois, o filho de Davi, um descendente de Davi viria. E em vários textos da Escritura apontam esse homem como alguém que não é um homem normal, alguém que tem qualidades de Deus, como no Salmo 110, como no Salmo 2, salmos messiânicos que tratam o Messias com investimento de Deus. Deus como o Pai é Deus. E aí os judeus, eles entendiam, a nação de Israel entendia que aquele Messias, ele não era um homem qualquer. Aquele descendente era o próprio Filho de Deus que viria. O sangue do Senhor Jesus Cristo é o sangue verdadeiro, o sangue autêntico, e tinha que ter um derramamento de sangue para salvar o homem da condenação dos seus pecados. Quem bem explica também estas verdades é o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, quando ele usa uma expressão que em breve nós estudaremos aqui, a justificação pela fé. Já vimos muito sobre justificação pela fé, mas o termo justificar é um termo de ordem forense, é um termo jurídico dentro do direito romano e dentro da Epístola de Paulo aos Romanos, onde os pecadores são criminosos e Deus é o juiz. E pelo julgamento de Deus, todos os pecadores tinham que ser condenados. Todos, sem exceção, porque ninguém tinha como se livrar da pena, nem tinha como cumprir a pena, e a pena foi enorme. Por quê? Porque a pessoa ofendida, ela é infinita. Quem foi ofendido com os crimes dos nossos pecados? Deus. Quando eu peco, eu ofendo a Deus. Então, por conta disso, a pena, ela se torna eterna, porque eu ofendi o Criador de todas as coisas. O pecado, esse termo até está perdendo um pouco a força do que significa o pecado, mas digamos hoje que o pecado é um crime. Quem peca é um criminoso, é um bandido quem comete um pecado, é um criminoso, entende? Então todos nós estamos como criminosos. No entanto, alguém que não cometeu pecado, justo, decidiu voluntariamente receber a pena, o castigo, no lugar dos injustos. E ele poderia receber por todos os injustos que Deus escolheu? Poderia. Assim como Adão introduziu o pecado e a morte no mundo, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele veio introduzir a justiça de Deus, a justificação pela fé, e morrer por aqueles que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E Jesus, por não ser um homem normal, porque nunca teve pecado, não é verdade? Adão pecou, então ele perdeu o estado de inocência e de pureza. Jesus nunca. Homem, mas ao mesmo tempo Deus, um homem que outrora infinito, nunca teve começo e nunca terá fim, Jesus, mas ele fez-se carne aqui e tornou-se homem para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Por ser infinito, ele tinha
condição, no seu ser, de expiar, pagar a pena, o preço, o castigo requerido pelos nossos pecados. Então foi um evento jurídico no tribunal de Deus. E Deus nos perdoou, porque Jesus morreu na cruz. Se Jesus não morresse na cruz, não haveria perdão. Porque Deus não podia deixar de fazer a justiça dele. Se Deus não é justo, o que acontece? Se Deus não for justo, o que acontece? Ele deixa de ser Deus. Se Deus não amar, o que acontece? Ele deixa de ser Deus. Se Deus deixar de ser santo, ele não é mais Deus. Então Deus não podia ver o pecado do homem e simplesmente dizer, não tem problema não, os seres humanos, eles são assim mesmo, vamos deixar. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando ali. Óbvio que Deus não podia fazer isso, é óbvio. Houve pecado, tem que haver julgamento, tem que haver condenação. E a pena é eterna. Mas o Senhor é tão amoroso e maravilhoso que permitiu, e quis, melhor dizendo, quis que o Senhor Jesus, que também é Deus, viesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Na velha aliança, isso foi apresentado pelo sangue desses animais derramado. O sangue desses animais em si não tinha poder nenhum, mágica nenhuma, mística nenhuma, simbólicos, apresentando o Cordeiro de Deus que viria, morrer uma única vez pelos pecados dos homens. Quem cresce nele, mesmo sem saber que o nome dele era Jesus, quem cresce nele na velha aliança, seria salvo. Uma fé que apontava para o futuro. A nossa fé aponta para o passado, porque Jesus já veio e nós cremos que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que nesse texto que nós estamos observando, verso 14, lemos assim, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, purifica a nossa consciência. Antes de crermos em Jesus, nós tínhamos uma certa noção. O ser humano tem uma certa noção. Certa por quê? Porque ela foi distorcida. Noção de quê? Do que Deus quer, da vontade de Deus. O ímpio, a gente chama ímpio aquele que não creu no Senhor Jesus, termo bíblico. O homem natural, aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo, aquele que não quer saber de Jesus, aquele que não quer saber de Deus, ele tem um juízo moral sobre as coisas da humanidade. A Bíblia diz isso, Romanos 2, 14, 15, é dito isso. No entanto, está deturpado e corrompido pelo pecado, que toma investidura na sua vida e na sua mente. E este homem, mulher, jovem, adulto, criança, esse ser humano, ele não tem como distinguir as coisas como Deus quer que ele distinga. E ele sempre vai pensar como um homem pecador. Ele sempre vai escolher o pecado. Ele sempre vai viver em obras mortas. Obras mortas. Obras que não agradam a Deus. Obras mortas. Obras que não chegam para glorificar a Deus. Não fazem sentido para Deus. Olha, um exemplo de obras mortas. Você pode ser um humanitário, destinar boa parte do seu recurso que você angariou na sua vida para uma instituição de caridade, para os pobres, para os necessitados, achando que com isso Deus vai ser por você. Você está tentando comprar Deus, barganhar com Deus. Embora pareça uma atitude muito bonita, no fundo, esconde um orgulho enorme. Eu não reconheço meus pecados. Eu barganho com Deus. Eu estou pagando com obras, né, a minha aceitação diante de Deus. Toda religião é assim, exceto a fé bíblica no Senhor Jesus Cristo. Toda religião, inclusive muitas igrejas evangélicas, fazem isso. Não são poucas, são várias no nosso Brasil que fazem isso. Mas a fé bíblica no Senhor Jesus, nesta fé, ninguém barganha com Deus. Deus dá de graça a salvação a todo aquele que arrependido confessa o seu pecado
e crer que o Senhor Jesus é o único que pode levá-lo até Deus. Não existe outro caminho, não existe outro nome. Mas, pastor, isso aí não é para a gente pregar para aqueles que não creram em Jesus, para virem a se converter? É, também, mas veja, esse texto foi escrito para crentes fracos na fé. Quando estivermos fracos na fé, temos que nos lembrar o que Jesus conquistou por nós na cruz, o que Jesus fez por nós, porque é por Ele que estamos aqui. Este culto é para Ele, é para a glória de Deus. O nosso serviço é para a glória de Deus. A nossa vida, a nossa família, a nossa atividade profissional, tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Não podemos achar que a nossa fé é só um elemento da nossa semana. A nossa fé é algo pontual na nossa vida. Como eu tenho tantos elementos ali, trabalho, estudo, lazer, e aí vai meu hobby e outras coisas mais, tem a religião. Não é assim. Não é assim que Deus quer. Na verdade, o Senhor tem que estar em tudo na nossa vida. Em todos esses elementos, Deus tem que estar presente. Em todas essas atividades ou setores da vida, Deus tem que estar presente. Não só presente, Ele tem que ser o primeiro em todos esses momentos. No trabalho, Deus é o primeiro. Nos estudos, Deus é o primeiro. Em todas as decisões da vida, o Senhor é o primeiro. Se não for assim, não estamos fazendo direito. Não estamos glorificando ao Senhor. Não estamos usando essa consciência que foi transformada pelo sangue de Cristo. Depois que cremos em Jesus, não temos mais obras mortas. Obras vivas. Obras vivas para quê? Final do verso 14. Para servirmos ao Deus vivo. Ninguém serve o Deus vivo com obras mortas. Entende? Obras de orgulho, obras de pecado, obras somente humanas, não motivadas pelo poder de Deus. E aqui o nome Deus vivo é para contrastar com os ídolos, as divindades mortas. E nós podemos correr o risco de adorar deuses mortos. O que são os deuses mortos? Ou é uma imagem de escultura, ou pode ser um automóvel, ou pode ser o papel do dinheiro, né? Deus morto, ou pode ser a sua própria imagem, o seu próprio eu, o seu próprio ego, pode ser o seu Deus. Temos que adorar a Deus, o Deus vivo, com obras vivas e não mortas. O sangue de Cristo purificou a nossa mente, transformou o nosso ser, transformou a nossa consciência. A partir de hoje podemos escolher a vontade de Deus. Você pode escolher a vontade do Senhor. Mas, pastor, você pergunta, nem sempre eu consigo. Mas você tem a oração, você tem a palavra de Deus, você tem uma igreja para recorrer. Você tem os recursos de graça que Deus te deu para que você faça a vontade de Deus. Se você quiser, Deus vai lhe abençoar. Mas, se você se acomoda e não quer saber das coisas do Senhor, fica difícil. A salvação é pela graça de Deus. A santificação, você tem que querer. Na santificação, você tem que dar um passo, ou alguns passos. E a graça de Deus vai te fortalecer. Mas você tem que querer. Se você não quiser, ninguém vai fazer você, não tem como alguém fazer você ter um conhecimento íntimo e maravilhoso de Deus. Nós temos também um segundo resultado do que Jesus fez na cruz por nós. O sangue de Cristo, ele fundamenta a nossa redenção. Se você não entende o fundamento da sua redenção, esse é o segundo resultado. Se você não entende o fundamento da sua redenção, você vai ser um crente fraco na fé sempre. Se você não entende o que Jesus fez por você, você já é crente em Cristo. Você vai sempre estar fraquejando. Você vai sempre estar sofrendo. Você não vai estar feliz e realizado com as coisas de Deus. Por quê? Porque você não está compreendendo, ou não quer compreender, ou não está colocando a sua mente para trabalhar, para realizar na sua mente o que Jesus fez na cruz, derramando o sangue dele por você. Jesus, Deus. O Criador de todas as coisas, o ser mais importante desse mundo, junto com o Pai e com o Espírito Santo. E ele foi pregado na cruz e derramou o sangue dele por você. Né? Às vezes eu fico orando a Deus, Senhor Deus, que nesta mensagem eu consiga expressar o que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Porque eu não consigo expressar como deve ser, né? Então, deveria um anjo vir aqui expressar, né? Eu já orei por ele, mas eu acho que não vai mandar um anjo, não.
expressar melhor o que Jesus fez, porque se você começa a pensar o que Jesus, Deus, Criador, fez na cruz, irmãos, nós não vamos viver do jeito que nós vivemos, não. Pecadores, sim, mas não do mesmo jeito. Não tem como eu entender, ler um negócio desse, aí segunda-feira, vida, como diz o povo, né? Hoje é a vida que segue, né? Aí continua do mesmo jeito. E aí? Né? E aí? Tem que dar um basta nisso. Né? Não existe esse negócio de que hoje, domingo, santificação, segunda, volta à vida de pecado, né? De preguiça, de letargia na vida cristã. Que história é essa? Então você não entendeu o que Jesus fez por você. Você não valoriza o que Jesus fez por você. O que é que resta? Arrependa-se. Confesse o pecado. Peça perdão por esta atitude de vida que você tem, que não condiz com o que Jesus fez na cruz por você. Irmãos, um crente fiel vale mais do que um exército. Um crente fiel que busca ao Senhor, ele consegue realizar milagres. E a igreja não precisa ter muitos, basta alguns. E já consegue fazer uma grande bênção, trazer uma grande bênção para o meio da sociedade. Imagine todos nós, fiéis, como o Senhor Jesus quer. Olha o verso 15. O sangue de Cristo fundamenta a nossa redenção. Verso 15, Hebreus 9, verso 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, aqueles que foram chamados por Cristo, esse mediador, ele nos limpa das nossas transgressões e ele nos faz chegar diante de Deus. Veja bem, intervindo a morte para a remissão das transgressões. A morte de Cristo foi uma intervenção para que as nossas transgressões, pecados fossem perdoados, que havia sob ali a primeira aliança, né? Aquele sangue de animal, o sangue dos animais nos sacrifícios apenas simbolizava o que Jesus realmente veio fazer aqui. E a fim de que recebamos uma eterna herança. Estamos esperando esta herança. Esse é o rumo da nossa vida, o nosso objetivo. Estamos aguardando, ansiosos, que Jesus volte, arrebate a sua igreja e nos dê a herança prometida nos céus. Olha o verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Aqui é uma imagem referente à herança. A herança só é dada quando o proprietário da herança morre, e ele deixa um testamento. E esse testamento aponta quem vai receber a herança. Isso é para mostrar que era necessário Jesus morrer na cruz, e nos traz a figura do sangue de Cristo. Se o sangue não fosse derramado, nós não receberíamos a herança. Esta herança é a salvação, é o corpo glorificado, é o novo céu e a nova terra, é a ausência de guerra, de fome, de injustiça social, de tudo que é de ruim nas nossas vidas vai acabar, vai se extinguir, e nós vamos viver em plena felicidade com o Senhor Jesus Cristo. Corpos glorificados, que não morrem, que não se acabam, numa comunidade, num novo céu e numa nova terra, junto com o próprio Deus. Esta é a salvação conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Esta é a herança que nós aguardamos, como diz na Bíblia. É necessário morrer aquele que fez o testamento. E foi o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ele vai mostrar, todo esse texto fala do sangue de Cristo. E ele vai mostrar aqui o quê? Na velha aliança também houve derramamento de sangue. Um sangue imperfeito, um sangue incompleto, um sangue que não tinha eficiência, simbólico. Mas na nova aliança, o sangue eficaz, que foi derramado para nos salvar. Olha aí na continuação da leitura do verso 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sope, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros.
Moisés, quando instituiu a lei, consagrando o livro da lei, consagrando os objetos do tabernáculo na época, instituindo esta aliança feita com o povo de Israel, ele usou sangue, apontando para o sangue de Jesus, que viria iniciar uma nova aliança, da qual hoje nós fazemos parte. E aí você talvez fique na dúvida, e aí, o que é que tem a ver essa aliança? A aliança é um acordo, a aliança é um contrato, a aliança é um compromisso de Deus para conosco. Normalmente, essas alianças eram feitas entre duas partes. Cada uma se comprometia com alguma coisa. Caso alguma das duas partes quebrasse a aliança, havia uma punição de morte, se fosse um contrato comercial ali. No caso de Deus para conosco, Deus não exigiu nada de nós. Nada que nós venhamos a contribuir com esta aliança. Só Deus se comprometeu. É uma aliança unilateral, em um certo sentido injusta, da perspectiva de Deus, porque Deus não ganha nada com essa aliança, entende? Deus não é beneficiado em nada, no sentido de lucrar algo com a aliança que fez com os homens, porque Deus mesmo fez a aliança, porque nós não temos o que oferecer para Deus. Os cultos que prestamos a Deus, não pense que é algo que Deus que é digno de Deus, porque não é. Nosso culto, você lê Apocalipse capítulo 4, né, e outros textos sobre a glória, o trono de Deus e a adoração celestial a Deus, irmãos, os nossos cultos, por mais belos que sejam, não chega nem perto. Se você tiver a melhor orquestra do mundo, de crentes consagrados, orando, que jejuam, tocando para o Senhor, ainda não chega perto do que Deus merece. Então, quando você vem adorar a Deus, você tem que ter essa perspectiva, né? Eu sei que ainda é muito pouco para o Senhor, mas que o Senhor receba baseado na tua misericórdia, na tua graça, na paciência do Senhor para conosco, que somos limitados, né, infiéis e pecadores. Então, a verdade aqui é que nesta nova aliança, o sangue de Cristo, é Ele que nos purifica, é Ele que marca o acordo, o contrato, onde Deus se comprometeu conosco, porque Ele quis. Se comprometeu em que sentido? De nos dar salvação. Ele se comprometeu de fazer uma nova vida em nós. Ele se comprometeu de nos dar vida em abundância. Partiu de Deus. Partiu de Deus. E o Evangelho é pregado hoje para que os pecadores se arrependam dos seus pecados e vivam a boa vida que Deus tem para nos dar. Então, se você é pecador e ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, essa é a mensagem do Evangelho. É que você entenda que sem o sangue de Jesus, você não pode chegar até Deus. Não há religião que garanta isso. Não há igreja que garanta isso, a não ser a própria palavra de Deus, como estamos pregando aqui, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para que certos homens, não serão todos, certos homens e mulheres, cheguem a conhecer Deus e a estar tendo esta intimidade com Deus. Esta é a verdadeira religião. Esta é a salvação do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 21. Hebreus 9, 21 diz assim: igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, que é a lei de Moisés, lei da velha aliança, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue, o pecador ele não volta, não retrocede no pecado e vai a um estágio de santidade. Não há remissão do pecado. Sem derramamento de sangue, não tem como chegar diante de Deus. Quem derramou o sangue? O Senhor Jesus Cristo. Aquele sangue de animal, de bodes, de touros, de ovelha, de carneiro, não era suficiente, eram imperfeitos, só o sangue do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, o sangue de Cristo foi necessário à nossa redenção. Esse texto foi escrito para crentes. Crentes fracos na fé precisam compreender o que Jesus fez na cruz pelos seus pecados, para entender por que estão na igreja, para entender por que vivem como crentes, para entender por que todo dia tem que ler a Bíblia, para se lembrar por que tem que orar, por que tem que perdoar a pessoa que me fez um mal, por que tem que pregar o Evangelho, por que tem que ser correto, fiel, honesto,
verdadeiro, sincero e viver em santidade. Por quê? Porque Jesus derramou o sangue na cruz pelos nossos pecados, nos deu vida eterna, mesmo nós não merecendo isso. É por isso que temos que viver assim. Não é porque nós queremos ser bons aos olhos dos homens, sabemos das nossas falhas, não é porque nós temos que ter uma moral excelente para ter mais membros na nossa igreja, não é por isso. Mas é por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, Ele é o fundamento da nossa vida, porque Ele é a pessoa, certamente é a pessoa que mais nos ama. E um último tópico aqui, resultado do sangue de Cristo, é que o sangue de Cristo põe fim aos pecados. O sangue de Cristo põe fim aos pecados. E não devemos esquecer que o problema da nossa vida é o nosso pecado. O problema da sociedade é o pecado. A injustiça, a má administração dos recursos, muitas vezes a falta de amor, a fome aumentando no planeta, tantas coisas terríveis que você vê no jornal todo dia. De quem é a culpa? É do pecado do ser humano, do meu pecado, do pecado daquela pessoa. No curso de aconselhamento bíblico temos sempre observado o seguinte: quando a pessoa sofre, ela sofre porque ela escolheu pecar, ou ela sofre porque o pecado de alguém afetou a vida dela, ou ela sofre porque o sistema de pecado a está oprimindo. Mas sempre é o pecado. Então, indo contra os pecados, os meus, os da sociedade, é que nós vamos realmente fazer algo que preste nesse planeta. É na dimensão espiritual. Por isso, lute primeiro contra os seus pecados, que já é muito difícil, né? Lutar contra os seus próprios pecados, já é muito difícil, para em seguida tentarmos ir contra os pecados dos outros. Olha o verso 23, o sangue de Cristo põe fim aos pecados. Hebreus 9, 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Então ele está mostrando que o que foi purificado com sangue na velha aliança era figurado, era simbólico, mas tem que haver uma purificação celestial, tem que haver um sangue diferente aspergido no tabernáculo celestial. E foi o que Jesus fez. Olha o verso 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus entrou no céu. O que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz? O que será que aconteceu? Não sabemos se foi logo após a morte de Cristo, ou se foi logo após a ascensão de Jesus ao céu, mas ele chegou lá na habitação do Pai, onde ele viveu na infinidade passada, na infinitude passada. Jesus, então, chegou lá diante do Pai, oferecendo o seu próprio sangue como sacrifício pelos pecados dos homens. É isso que esse texto está dizendo. Jesus Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Desde o capítulo 5, que o autor dessa epístola quer mostrar essa verdade. O sumo sacerdote humano, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com o sangue de um cordeiro, de um bode, para aspergir na Arca da Aliança. Mas isso era representativo, figura. Jesus, ele entrou na morada de Deus, no tabernáculo de Deus celestial, para comparecer agora. Isso é fantástico. Foi comparecer agora, no presente momento, oferecendo o sangue dele como pagamento pelos nossos pecados, como pagamento por tudo que fizemos de errado contra Deus. Para comparecer agora por nós diante de Deus. Isso é o que deve nos fortalecer na fé. O Senhor Jesus comparece agora por nós, que cremos em Jesus, diante do Pai, com a vida dele, com o sangue que ele derramou, dizendo: olha, o Valnei foi limpo dos pecados. Entende isso? Você foi limpo dos seus pecados. Porque o sangue de Jesus foi derramado e ele ofereceu diante de Deus. Percebe isso? Entende o que Jesus está fazendo por você lá no céu, agora, para que você tenha uma boa vida
aqui hoje e uma vida eterna. Entende isso? Se não entende, arrependa-se do seu pecado. Peça perdão a Deus. E procure ter uma vida como o Senhor Jesus Cristo quer que você tenha. Jesus foi nos representar diante do Pai, do juiz. E isso deve fortalecer a nossa fé, para que estejamos dedicando tudo o que nós temos. Não como pagamento, porque ainda é muito pouco. Não como pagamento, mas como oferta ao Senhor. Então, a sua vida, um dia que alguém chegou, pregou o evangelho para você e disse assim, você quer crer em Jesus? Aí você disse, ele perguntou, você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí você disse, sim, eu quero entregar a minha vida a Jesus. É por isso que você entrega tudo, toda a sua energia, toda a sua vivacidade, sua inteligência, tudo o que você tem. Porque o Senhor Jesus te representa diante de Deus, para que você tenha o perdão diante do Senhor, o santo e justo juiz de todas as coisas. Olha o verso 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano, entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Jesus morreu na cruz para aniquilar. Aniquilar é fazer desaparecer o pecado. A nossa rebeldia contra Deus, o nosso desejo, ainda crentes, convertidos, temos o desejo de pecar. Mas em breve, quando estivermos com o Senhor, não teremos mais. Esse desejo será aniquilado quando a nossa salvação se consumar. Já fomos salvos, mas ainda não completamente. O que é que falta? Chegarmos diante de Deus, ou pelo arrebatamento, ou pela morte. E estaremos com o Senhor por toda a eternidade sem pecado. Sem pecado nenhum. Lembre-se, o pecado é o que te faz sofrer. O pecado é o que faz a sua vida infeliz. O seu, o dos outros, ou do sistema de pecado ao nosso redor. O Senhor Jesus chegou diante do tabernáculo celestial, a morada de Deus, como nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, nos representando para que Deus nos aceitasse. Se não fosse Jesus, não haveria forma de sermos aceitos pelo Pai. E é interessante aqui que o sacrifício foi feito uma vez por todas. E é importante lembrar que Jesus fez o sacrifício. Há uma vertente errada do cristianismo, que ensina o contrário. Na missa católica, Jesus ele é morto em toda cerimônia. Na missa católica. Há uma morte de Jesus em toda cerimônia. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não é cristianismo. O catolicismo não chega nem perto de ser cristianismo. É um paganismo. Porque toda missa, Jesus é crucificado ali no momento chamado Eucaristia. Então temos que ter isso em mente. E de forma nenhuma perder esta verdade, porque eles não são cristãos. Eles não seguem o evangelho de Jesus. Segundo, só Jesus é o mediador. Maria não é medianeira nem mediadora de nada. Não está na Bíblia, não existe isso em canto nenhum. Ele é o único mediador da nova aliança. E o sacrifício de Jesus, uma vez por todas. O catolicismo gera opressão na vida das pessoas. O catolicismo empobrece nações. Povos inteiros empobrecem para o enriquecimento da igreja. Isso não é evangelho do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus liberta. O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é graça. O evangelho de Jesus enriquece. Quando o povo deixa os vícios, deixa a idolatria, deixa os pecados de adultério, de mentira e vive uma vida decente por causa do poder de Deus na vida do povo. Isso gera prosperidade, isso gera famílias fortes, isso gera uma sociedade relativamente sadia no mundo perdido e corrompido. Esse texto você pode muito bem ler
para aqueles que você está pregando o evangelho, que vivem na escravidão do romanismo. Verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aqui é uma comparação. Qual é a única certeza que o homem tem, o homem que não tem Cristo? Qual a única certeza que ele tem na vida? A morte, não é? Para o crente, ele tem outra certeza. Assim como vem a morte e em seguida o juízo, Jesus voltará. Jesus virá. O Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados, que está à destra de Deus, apresentando o sangue dele pela nossa redenção, ele voltará. Ele voltará para quem? Para aqueles que o aguardam. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hoje nós cremos no Senhor Jesus Cristo, reconhecemos os nossos pecados e talvez estejamos fracos na fé. Como é que você fortalece a sua fé? Refletindo sobre o que Jesus fez na cruz por você, entendendo que Jesus é a pessoa que mais lhe ama, ele lhe representa diante do justo juiz, ele morreu para que você tivesse contato com Deus por meio da oração. O Senhor Jesus, você pode orar no nome de Jesus, confessando o seu pecado arrependido e será perdoado. Você não precisa viver sofrendo nos pecados. Arrependa-se, confesse e busque o poder de Deus. Você será um filho cada vez mais aplicado do nosso Pai Celestial. Jesus conquistou tudo isso. Isso é uma vida feliz, isso é uma vida boa e uma vida abundante. Nós que somos crentes, estamos vivendo a nossa vida, aguardando o Senhor Jesus, que em breve voltará. Ele que conquistou tudo isso para nós, vai consumar a nossa verdadeira vida, onde não mais vamos viver no pecado, nos nossos pecados, onde vamos viver no novo céu e nova terra. E enquanto Jesus não volta, temos que ser servos fiéis a Ele, investindo a nossa vida para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Um cristão firme entende a sua redenção. O medo da morte, as perseguições, os sofrimentos da vida não são motivos para deixarmos de servir a Jesus. Todo mundo aqui tem sofrimento. Todo mundo aqui tem problema. Todo mundo aqui tem dificuldade, traumas e complexos e sei lá o quê. E é ruim. Mas se somos crentes transformados pelo poder de Jesus, nada disso vai impedir que sirvamos ao Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Fiquemos firmes no Senhor Jesus, porque Ele derramou o sangue dele para nos redimir dos pecados. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para transformar a nossa consciência, nos redimir e pôr fim aos nossos pecados. Ele é aquele que mais nos ama. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, só temos que te agradecer, porque o Senhor é bom. Sem ti, não teríamos, ó Pai, a vida maravilhosa que o Senhor nos dá. Somos bem-aventurados e felizes, porque o Senhor um dia nos visitou, olhou para as nossas vidas, e através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, a Tua mensagem chegou até nós, a mensagem do Filho do Carpinteiro, que, sendo Deus, tornou-se servo e humilde para morrer numa cruz pelos nossos pecados e pelo Seu sangue, o sangue do Senhor Jesus, termos redenção, uma mente transformada, uma vida para Ti. Senhor Deus, todo este longo texto que observamos aqui nos lembra do fundamento da nossa fé. Pai amado, nos faz firmes no meio de um mundo de pecado, no meio de vários evangélicos religiosos que muitas vezes não têm compromisso contigo. Não permite que sejamos assim, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas. Nos livra da hipocrisia. Nos livra, Senhor Deus, do legalismo. Nos faz realmente vivermos como o Senhor Jesus Cristo viveu. E dedicar a nossa vida, enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor Jesus não voltar,
dedicarmos a nossa vida para a honra e glória do Teu nome, para a proclamação do Teu reino aqui neste mundo. Pai amado, pedimos que o Senhor nos abençoe e nos transforme um pouco mais. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento ainda tem um tempo de oração silenciosa e você pode estar conversando com o Senhor, seu Deus. Vamos então orar silenciosamente.